Marketing pessoal. E aí nós temos esse bloquinho extra, porque eu fiquei de trabalhar ainda aquelas últimas 3 questões, né? Mostrar a você, na verdade, como é que você montaria, qual seria a estrutura, o espelho, né, de correção para uma eventual representação de ação controlada. Então, na aula anterior, eu mostrei os slides com as tipificações, quer dizer, na verdade, com a indicação, a fundamentação legal a ser utilizada, mas ficou faltando mostrar a você, efetivamente, como é que você deveria apresentar, na verdade, os fundamentos em termos de, afinal de contas, por que uma ação controlada, qual a necessidade, etc. Então, não há grandes preocupações, porque a probabilidade de uma pergunta sobre ação controlada é um tanto quanto menor. Por quê? Porque, na verdade, a possibilidade de uma petição dentro de um número máximo de 60 linhas, não é isso? Envolvendo toda a necessidade ou os motivos que justificariam uma infiltração policial é bem pequena, dentro das possibilidades remotas, tanto de tempo quanto de espaço para a prova CESP Bahia. Mas, veja só, nada impede que caia uma questão mais simples. E aí nós optamos por utilizar aquela ideia da não atuação dos policiais no caso do tráfico de entorpecentes, artigo 53, inciso 2, não é isso, da lei de tóxicos. É melhor e mais tranquilo do que você administrar a ideia de que você deveria, dentro de 60 linhas, elaborar uma representação por uma infiltração policial dentro de uma organização criminosa. Para começar, você deveria indicar as questões relacionadas à organização criminosa, ou seja, toda a sistemática utilizada pelos membros que você já sabe, participantes daquela organização, demonstrar o porquê da necessidade de infiltração, delimitar o tempo, delimitar as atividades do policial quando infiltrado. Então, isso realmente demandaria uma complexidade que me parece exagerada para a nossa prova. Mas, efetivamente, uma ideia de não atuação policial numa situação de flagrante retardado de tóxicos, eu acho que é possível, certo? Então é melhor que a gente dê uma olhadinha pelo menos nessa. E, finalmente, me preocupa também você estruturar uma peça, vejam, para a autorização judicial de interceptação de dados. Vejam, nós sabemos que a lei de interceptação telefônica é uma lei de interceptação telefônica e suportes telemáticos. Então, ela também alcança todos aqueles mecanismos de telecomunicações, não é isso? Utilizando a internet. Hoje não necessariamente vinculados à telefonia, mas num primeiro momento, quando surgiram os sistemas de internet, e-mail, etc., eles utilizavam a comunicação via telefone, né? Então, hoje não necessariamente, mas ainda assim são reguladas, essas regras são reguladas pela mesma Lei 9296 de 96, que no parágrafo único do artigo 1º menciona a possibilidade de utilização daquela lei, 9296, para a interceptação de suportes telemáticos. Então, eu preciso que você veja essa peça, é uma peça um pouquinho diferente. Tecnicamente, nenhuma peça é diferente, todas elas têm a mesma estrutura, mas eu quero que você especialmente dê uma olhada nessa, certo? Então, vamos olhar as 3 questões? Mostra para mim de novo. Então, vejam, nossa questão inicial, aquela questão de número 7, era aquela hipótese da ação controlada. Lembram? Eu disse a vocês, foi uma questão que caiu numa prova, inclusive, magistratura, em que você deveria indicar que a postura dos policiais não foi correta, porque o correto seria, na verdade, buscar a autorização judicial e não permanecer meses, não é isso, vigiando aquela casa, permitindo que a droga entrasse, que a droga saísse, enfim, a droga está sendo distribuída, ela está circulando sem que a polícia, que percebendo que aquilo ocorre, tome uma atitude. Então, vamos dar uma olhada novamente. A questão diz, por telefonema anônimo, policiais foram informados de que umas 10 pessoas se reuniam sistematicamente em determinado dia do mês no endereço que lhes foi indicado. O comunicante aduziu que possivelmente se tratava de um grupo organizado e dedicado à venda ilícita de armas e de cocaína, porque durante aqueles encontros uns ficavam vigiando e que em certos instantes havia considerável movimento de pessoas. Também vira algumas saírem dali com armas novas e outras com pacotes, contendo possivelmente aquela droga.
Os policiais, durante meses, e aqui está o problema da nossa questão, não é isso? Se puseram a observar o local. Para melhor apuração, alguns policiais disfarçados chegaram inclusive a comprar armas de uso proibido e cocaína, confirmando assim o que lhes fora comunicado e o que observaram. No momento que lhes pareceu propício, cercaram a casa, que foi invadida, e desta forma conseguiram prender todos os integrantes do grupo e apreender centenas de armas, bem como 200 quilos de cocaína. O Ministério Público denunciou todos os presos e a denúncia foi recebida. Entretanto, os advogados dos réus impetraram habeas corpus querendo o trancamento da ação penal, argumentando que a imputação se baseava em prova obtida por meio ilícito, face à violação do domicílio, e inclusive porque se tratava de flagrante preparado. Indaga-se se o pedido deve ou não ser julgado procedente. Indique ainda se corretas as condutas policiais. Então, repare, o que eu quero daqui? O que eu queria daqui, eu disse a você. Na verdade, embora a questão aí estivesse, nós pudéssemos discorrer sobre a questão, demonstrando que não há que se falar em prova obtida por meio ilícito, certo? Que não houve violação de domicílio no momento que os indivíduos lá dentro se encontravam em estado de flagrância, certo? Da mesma forma, foi apreendida o armamento, foi apreendida a cocaína, e isso demonstra claramente o estado de flagrância a justificar a prisão em flagrante e, obviamente, o ingresso ao domicílio autorizado, certo? Então, não há que se falar em prova ilícita. Da mesma forma, não há que se falar em flagrante preparado. Embora, naquele momento anterior, os policiais houvessem ingressado naquela residência e comprado a droga, se fazendo passar por interessados na droga, vejam, e ali a conduta seria preparada, mas somente na venda, só que para vender eles têm que ter e, portanto, já estariam em estado de flagrância, embora ali pudesse ser questionável a posição, não foi naquele momento que ocorreu a prisão, não é isso? Bom, então não há que se falar em flagrante preparado, não há que se falar em prova ilícita. Agora, realmente a conduta policial, ao ficar por meses e meses e meses ao lado de fora, percebendo a distribuição da droga sem tomar uma atitude, usando de sua discricionariedade, quando essa discricionariedade não caberia, vejam, é que não foi totalmente correta. Não prejudica o flagrante, mas correta a conduta policial não foi. Então, o artigo 53, inciso 2 da Lei de Tóxicos, diz no caput do artigo, que deve haver autorização judicial para essa não atuação policial sobre os portadores de entorpecentes. Então, eu pedi que você tentasse elaborar, não é isso, uma petição, requerendo aí essa autorização judicial para a vigília, não é isso, daquela localidade, daquele domicílio, de forma a identificar os envolvidos. Então, vamos tentar ver como é que a gente faria isso, né? Então, a nossa petição seria com o endereçamento ao juiz, mostra lá. Então, vejam, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da comarca tal. A peça seria uma representação por ação controlada, com fundamento no artigo 53.2 da Lei 11.343. E qual seria a nossa tese principal? Nós indicaríamos que, através da notícia crime, tomou a autoridade policial conhecimento da existência de uma possível central de distribuição de entorpecentes situada no endereço tal, onde, segundo informações, possíveis traficantes mantinham em depósito armas e drogas, fazendo-se necessária, para o avanço das investigações, a vigilância do local por um período maior de tempo, de forma a não apenas confirmar as informações até então obtidas, mas também identificar um maior número de envolvidos. Informar que tão logo sejam colhidos os elementos de prova necessários, será efetuada a prisão em flagrante na modalidade flagrante retardado, certo? De todos os envolvidos, certo? Então, na verdade, era isso que você deveria buscar. E, finalmente, o seu pedido, não é isso? Seria de que contemplados estariam os pressupostos e, demonstrando-se essencial a medida para o avanço das investigações, representar a autoridade policial, né? Isso representa esta autoridade policial, Vossa Excelência, pela autorização para a ação controlada, na forma do artigo 53, inciso 2 da Lei 11.343. Lembrando, gente, que esse dispositivo menciona a autorização do juiz ouvido o Ministério Público. Então, novamente, se nós estivéssemos diante de uma hipótese de infiltração do policial dentro da organização criminosa, a petição seria muito mais complexa, porque seria uma petição que deveria indicar, veja só,
o que o policial vai fazer lá dentro, quais os limites da atuação desse policial, quem são os possíveis envolvidos, enfim. E isso, obviamente, é algo, inclusive, questionado em termos de necessidade de regulamentação. Mas, vejam, numa situação simples como essa, seria perfeitamente possível que a peça aparecesse na prova. Novamente, menos provável que uma representação por uma interceptação telefônica, que uma representação por uma prisão, mas perfeitamente possível, ok? Então eu queria mostrar isso a você, certo? E esta mesma peça serviria para a nossa questão seguinte, que seria a questão de número 8. Então a questão de número 8, e aí são duas questões muito próximas, foram dois concursos quase juntos, uma da magistratura e um do MP, com questões idênticas, todas duas com base nessa discussão do artigo 53 da Lei de Tóxicos. Então vamos ver de novo a questão? Vejam, o Ministério Público, através de indícios coligidos em conversas realizadas em sala de bate-papo da internet, deu início a uma ampla investigação para o desbaratamento de uma associação criminosa organizada e especializada em tráfico de drogas, o que acarretou a prisão temporária de 7 indivíduos. Esse caso é verídico, já falei para você. Graças também à interceptação de correspondência epistolar de interno de uma unidade carcerária, realizada pela própria administração penitenciária, foi possível, durante o prazo de vigência da prisão temporária, a prisão em flagrante, retardada propositadamente pela polícia por 5 dias, viu, aqui novamente, a mesma discussão, do chefe do bando de mais 2 comparsas, apreendendo-se na casa em que se encontravam 5 quilos de cocaína e 10 armas de fogo. Unificados os procedimentos investigatórios e devidamente concluídos, foi oferecida a denúncia contra os indiciados, recebida pelo juiz criminal competente. A defesa impetra então habeas corpus, sustentando a nulidade de todo o procedimento investigatório, destacando a ilicitude e ilegitimidade da prova e a preparação do flagrante pela polícia, requerendo assim o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Opine sobre a questão, certo? E aí, novamente, gente, vejam, as questões são praticamente idênticas. A única diferença entre as duas é que aqui você tem a questão da rede social, da sala de bate-papo, na verdade a hipótese verídica foi uma discussão no Orkut entre os rapazes, que foi sendo monitorada pela polícia, e a hipótese da abertura da carta dos presos, certo? Então, não há de se falar em prova ilícita, não há de se falar em flagrante preparado, certo? A hipótese é de flagrante retardado diferido, sim, deveria ter havido manifestação sobre a autorização judicial, não houve, mas isso não invalida o flagrante, os indivíduos estavam na posse do entorpecente das armas, o que caracteriza o estado de flagrância e autoriza a prisão, ok? Então, o que nós deveríamos? A peça processual seria, no caso de se a questão fosse pleitear uma peça, seria a representação, não é isso, pela não atuação, pela ação controlada, de que fala o 53, inciso 2 da Lei de Tóxicos, né? Então, é exatamente a mesma coisa da de cima. Mas, nessa questão, vamos lá, mostra aí, indicar, lógico, dentro do que foi pedido na questão real, né? Quais eram as defesas a respeito da prova ilícita e tudo mais. Então, indicar a inexistência de prova ilícita, visto que as salas de bate-papo e redes sociais na internet, salvo quando através de mensagens privadas dispensam a autorização judicial, porque são dotadas de publicidade. Além disso, indicar que o STF já decidiu acerca da possibilidade de abertura da carta dos presos pela administração penitenciária, gente. Vejam, para o STF a hipótese é uma hipótese de direito individual coletivo. Então, o direito dos presos ao sigilo da correspondência cede ao direito dos próprios presos, aos agentes penitenciários, aos visitantes do presídio e da população do entorno, a segurança, a integridade física, a liberdade, vida e, portanto, a abertura da carta dos presos é possível independentemente de ordem judicial, ok? Muito bem, voltando, e indicar ainda que o flagrante era legal, né? Embora não tenha sido tomada a providência da autorização judicial a que alude o artigo 53
da Lei 11.343. Então, uma questão simples, nada de extraordinário, certo? Nem preocupante. Agora, na terceira questão, que ficou faltando, a questão de número 9, essa questão é uma questão que eu queria que você prestasse muita atenção. Por quê? Vejam, a função da gente ter colocado essa questão aí não era uma peça. A preocupação não é uma peça, mas é te mostrar como não escrever numa peça. Ficou claro? Na verdade, o que o delegado fez de errado? O que o Ministério Público fez de errado? E, principalmente, o que o juiz fez de errado? Certo? Nesse caso concreto, que também foi um caso concreto no Rio de Janeiro, um caso verídico, que deu margem também a um concurso da magistratura, onde o gabarito da magistratura era pela inconstitucionalidade da decisão. O juiz responsável por essa decisão, e não foi a recente situação do complexo do Alemão, vista pela imprensa e tal, foi muito antes disso, anos e anos atrás, na favela da Rocinha, o juiz, inclusive, foi responder junto à corregedoria pela decisão proferida, em razão da inconstitucionalidade do mandado. Então, vamos imaginar que nós estivéssemos diante de uma representação por uma busca e apreensão. O que você tem que tomar cuidado na hora da prova, ok? Então, vamos olhar a questão e vamos fazer as críticas necessárias a essa questão para que você entenda como não proceder, ok? Então, vamos lá, mostra. Em face de representação do delegado de polícia, o promotor de justiça requereu ao juiz que determinasse busca em todas as casas de uma determinada comunidade, onde, segundo os elementos de convicção colhidos pela autoridade policial, traficantes invadiram diversas residências não identificadas, em que passaram a se esconder, bem como a depositar nelas substâncias entorpecentes e armas, gerando constrangimento e pânico aos moradores, os quais, ameaçados de morte pelos invasores, não prestam qualquer ajuda às investigações em curso. Deve o magistrado deferir ou indeferir o pleito ministerial. Então, vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte. Anos atrás, numa situação daquelas bastante crítica de combate ao tráfico de entorpecentes, um juiz no Rio de Janeiro proferiu uma decisão que, em tese, era uma decisão assim. Vejam, os moradores de uma favela encontram-se sempre coagidos e ameaçados pelo tráfico de entorpecentes. E exatamente em função disso, não prestam informações. Bom, diante da coação sofrida pelos moradores da favela, vejam, cerquem a Rocinha, subam, entrem em todas as casas, apreendam o que encontrar. Olha só, me desculpe, mas o primeiro grande equívoco dessa situação é, antes de qualquer outra coisa, para que você possa pleitear uma medida cautelar, você tem que demonstrar, gente, o fumus boni iuris ou fumus comissi delicti, a justificar a medida. Vejam que na decisão, o juiz, e essa decisão foi prolatada com base num relatório policial, com base em uma representação policial, vejam, o juiz determinou a busca e apreensão, indicando que, olha para cá, eu não tenho prova nenhuma. Assim, ó, os moradores se sentem coagidos, isso é notório, não é isso? Então, já que eu não tenho informações, entrem nas casas dos próprios moradores. Gente, vejam, é preciso elemento concreto que demonstra, olha só, existe prova da infração, tá aqui, certo? E eu preciso, veja, já esgotei as diligências, os elementos que me trazem as informações da necessidade da medida são estes, e eu preciso da busca e apreensão. Agora, a busca e apreensão, além de ter que demonstrar que existem os indícios necessários e a prova necessária para que a medida cautelar possa se realizar, é preciso também que se demonstre, gente,
o que vai ser alcançado? Nós estamos indo buscar e aprender o quê? E onde é que nós vamos buscar e aprender este o quê? Ou seja, a medida deve ser determinada, o mais determinada possível. Se você não sabe o endereço daquela casa, dê um jeito de identificá-la. Se você acha que é um grupo de casas, então limite a área em que a busca e apreensão deva ocorrer. Vejam, a busca e apreensão ela tem que ser o mais determinada possível. Ficou claro? Vejam, esse foi um mandado genérico e sem um suporte probatório que permitisse ou viabilizasse a realização da busca. Vejam, a decisão foi considerada inconstitucional, toda a prova obtida foi considerada prova obtida por meio ilícito. Quem foi preso foi solto, salvo se houvesse, na hora do sarqueamento, um outro mandado de prisão, certo, contra aquele indivíduo. Então, a gente tem que tomar cuidado com uma situação como essa. Na hora de elaborar uma medida, um pedido de uma representação por uma medida cautelar, você tem que indicar, olha, aqui está a prova, certo? O que eu tenho até agora é isso, certo? Existe demonstração clara de que há indícios, graves indícios de existência de um crime. Vejam, este crime autoriza esta medida, certo? E, obviamente, se for uma busca e apreensão, ela tem que ser determinada. O que eu estou indo buscar e onde eu estou indo buscar. Ficou claro? Então, cuidado com isso na hora da nossa prova, certo? Então, era isso que eu queria falar sobre a questão de número 9. A questão de número 9 foi, vejam, considerada, é um caso verídico, inconstitucional. Certo? Então, é preciso que esteja muito bem fundamentada, não é isso? Não é fundamentada, o artigo de lei. Não, gente. É indicar, olha para cá, qual crime, não é isso? Eu preciso tipificar, Ana, tenho respondido na sua mensagem isso. Nós não vamos poder usar o código. Então, diga, foi um roubo, foi um tráfico de entorpecentes, enfim. Agora, lógico que um mínimo, pelo menos a fundamentação da peça seria bom, né? Então, o que eu quero que você faça é indique, olha, está sendo apurado o crime X, existe prova até agora em relação à prática desse crime, certo? No entanto, para o avanço da investigação, essa medida se faz imprescindível, ela é necessária, as outras vias ordinárias já foram esgotadas, eu preciso da medida para isso, entendeu? É o que eu quero que você aprenda a fazer, certo? E aí, finalmente, gente, veja só, agora eu preciso que você se lembre da questão, e aí mudando totalmente o assunto, dos suportes telemáticos. Então vejam, você pode se deparar com uma investigação, por exemplo, de pedofilia, não é isso? E aí vejam, muitas vezes, para uma investigação de pedofilia, se faz necessário, lógico, uma medida de interceptação de suportes telemáticos, em especial de e-mail, né? Então, como é que você diria isso? Como é que você indicaria essa situação e tal? E aí, vamos nós, eu quero mostrar para você uma petiçãozinha, certo? Que representando por uma medida cautelar de quebra de sigilo de dados e suportes telemáticos, ok? Mostra lá. Então, vejam. Vamos imaginar que você tem aí uma notícia crime que chegou às suas mãos a respeito da existência de uma rede de pedofilia através de um site, certo? Um desses sites de pornografia na internet, mas que de uma forma subreptícia e encoberta aí uma rede de pedofilia. Então, vamos imaginar, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara tal, muito bem, comarca tal, ofício número tal, inquérito número tal, a Polícia Civil do Estado tal, já vimos isso, por intermédio do delegado de Polícia Civil subscritor, matrícula número tal, titular da tal delegacia, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com base no artigo 1º, parágrafo único da Lei 9296 de 96, não precisa mais do que isso, vem a presença de Vossa Excelência apresentar medida cautelar de quebra de sigilo telemático, dados, né? O presente inquérito policial foi instaurado, gente, sempre a mesma coisinha, ó, endereçamento, cabeçalho, né, nome da peça, certo, fundamentação da peça, e depois, então, a história. Gente, é contar uma história. E onde vai estar a história? Na questão, não é?
Então vamos lá, o presente inquérito policial foi instaurado para apurar notícia crimes acerca da prática das condutas previstas nos artigos 240, 241, 241-A da Lei 8.069 de 90. Mas se eu não soubesse, escreva nos crimes de pedofilia, certo? Não sei qual é o artigo, crimes de pedofilia, ok? Previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? A pedofilia é um comportamento. Não é uma conduta penal, é um comportamento pedófilo. Mas, de qualquer forma, como nós não podemos usar o código, aqueles crimes ou condutas que se caracterizam como condutas de pedofilia, certo? Então, voltando. Então, condutas previstas nos artigos 240, 241, 241-A da 8.069 por parte dos indivíduos tais e tais. Bom, segundo a informação, estavam sendo enviados a pessoas que se demonstrassem interessadas através do endereço eletrônico www.xxx, a partir dos endereços eletrônicos envolvidos, material de conteúdo pedófilo. O site indicado seria, em princípio, destinado à divulgação de contos eróticos. Entretanto, pesquisa realizada na seção Incesto revelou que alguns usuários utilizam o site para solicitar e oferecer imagens pornográficas de crianças e adolescentes. Um dos usuários, primeiro indiciado, cujo e-mail é ZZZ, postou a seguinte mensagem em resposta à solicitação efetuada via referido site. Bom, aí tem lá um exemplo, fingindo que tivesse lá na questão uma situação como essa. Os crimes acima indicados estão sendo cometidos por intermédio de poderoso meio de comunicação, a rede mundial de computadores, internet. Contudo, até o presente momento, não há evidências de que as imagens estejam sendo veiculadas diretamente via site, mas sim enviadas aos que se inscrevem como interessados através dos endereços de e-mail e inbox. Ocorre que, para o avanço das investigações, é indispensável a identificação dos autores das mensagens e, mais ainda, é necessário verificar o conteúdo que esses usuários veiculam em suas contas de e-mail, para saber se enviam e recebem imagens pornográficas de crianças e adolescentes. Numa fase posterior, poderá-se apurar também se a conduta dos envolvidos extravasa os limites da pedofilia virtual, chegando à prática de eventual estupro. Assim, há nos autos, Excelência, indícios razoáveis da materialidade da autoria dos indiciados nos delitos tais, os quais são apenados com reclusão. Gente, porque a mesma coisa que vale para interceptação telefônica, vale para interceptação de dados, enquadrando-se nas hipóteses admitidas em lei para fins de interceptação telefônica e dados telemáticos. Além disso, a interceptação do fluxo telemático e a quebra do sigilo dos dados, como exposto acima, é o único meio possível pelo qual pode ser feita a prova. É sabido que os usuários se beneficiam da internet, enfim, e contam com a impunidade, E aí está enchendo linguiça, Os e-mails ZZZ, não sei o que, certo? Encontram-se vinculados, isso é muito importante, ao provedor tal, sediado no Brasil, o que viabiliza requerer o acesso aos dados desses usuários. O provedor encontra-se situado no endereço tal. Por todo o exposto, o delegado de Polícia Civil que esta subscreve vem a Vossa Excelência representar quanto aos usuários dos endereços eletrônicos tais pela imediata interceptação do fluxo de dados telemáticos nos termos do artigo 1º, parágrafo único da lei, pelo prazo de 15 dias, tal qual a interceptação telefônica, devendo o provedor de acesso remeter a esta delegacia, sob cuidados e responsabilidade desta autoridade em caráter sigiloso e em tempo real, e posteriormente também em papel, cópia de todos os e-mails recebidos e enviados pelos tais usuários. A cópia em tempo real deverá ser encaminhada por conta e espelho, isso não tem necessidade, só coloquei para te mostrar como é. Requer ainda a quebra do sigilo de dados telemáticos, devendo a empresa tal, isso é importante, apresentar no prazo de 5 dias todos os dados dos assinantes das mencionadas contas de e-mail, inclusive as datas de acesso e respectivos IPs e e-mails eventualmente armazenados. Nestes termos, pede deferimento, local, data, delegado de polícia. Difícil? Não. Certo? Gente, a história vai estar contada lá. O resto, eu tenho certeza que o seu instinto policial vai ajudar a fazer, ok?
Até o dia da prova nós estaremos juntos. Eu estou mandando ainda mais material para facilitar, para ajudar e respondendo com a maior coração as respostas, as perguntas que vocês mandam pela sua mensagem. Continuem mandando, mandem as dúvidas, qualquer coisa, estou por aqui, ok? Um beijo, certo? Vou falando com vocês